origem e evolução da vida. Os seres vivos eles podem ser multicelulares. Essa multicelularidade é uma novidade evolutiva, ou seja, os primeiros seres vivos eram unicelulares e o processo evolutivo gerou os seres pluricelulares. A diversificação a partir de espécie ancestral gerou o que a gente chama ramificação da linhagem. Para entendermos toda essa diversidade, é necessário nomeá-la e organizá-la. A taxonomia vem do latim, quer dizer normas, é a ciência responsável por nomear, descrever e classificar os seres vivos e serve de base para as disciplinas como a genética, a ecologia ou qualquer outra na área de biologia. Por que nomear? Para facilitar a comunicação. E por que as normas para dar nomes? Para tornar estes nomes universais. A nomenclatura científica é um conjunto de regras estabelecida para definir como se deve escrever o nome científico. Tem a finalidade de permitir a comunicação entre a comunidade científica através de códigos internacionais de nomenclatura. Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, Código Internacional de Nomenclatura Botânica, Código Internacional de Nomenclatura Bacteriana, Código Internacional de Classificação e Nomenclatura de Vírus independentes. Objetivo principal: promover a estabilidade e a máxima universalidade dos nomes científicos, assegurar que cada nome seja único e distinto. Vamos dar uma olhada em algumas dessas regras? Para se nomear uma espécie, utiliza-se um sistema binominal, onde os binômios são latinos ou latinizados. Por exemplo, Homo sapiens Linnaeus, 1758. Primeiro, nome do gênero. Sapiens, epíteto específico. Linnaeus, autor. Nunca deve ser usado sozinho. Nome do gênero e espécies devem aparecer destacados no texto. Classificação. Construir classes sobre as quais possamos fazer generalizações de acordo com a finalidade, artificiais. E aí a gente tem teleológica, ecológica, plantas daninhas, por exemplo, animais de corte, decompositores, predadores, ou natural, respeitam as relações filogenéticas que há origem evolutiva. Filo, linhagem, genética, gênese. Por exemplo, insecta, primatas, aves. Classificação filogenética. Grupos naturais. Hierárquica, e essa classificação hierárquica ela respeita as categorias taxonômicas em espécie, gênero, família, ordem, classe e reino. História da classificação. Pré-moderna. Tipológica, por Aristóteles, divisão lógica dos organismos. E linneana, proposta por Carol Linneu, sistema natural. Pré-evolutivo. Até o século XIX, acreditava-se que os organismos fruto da criação divina não se modificavam ao longo do tempo. Toda a diversidade atual teria sido criada por Deus e mantida inalterada por toda a história geológica da Terra. Período evolutivo. A ideia de que os organismos mudavam ao longo do tempo e de que tais mudanças poderiam ser transmitidas de uma geração para outra foi bem estabelecida após o surgimento da teoria da evolução biológica. Período evolutivo. Teoria da evolução biológica. A origem das espécies pela seleção natural, 1859, proposta pelos cientistas Charles Darwin e Alfred Wallace. Premissa atual. A sistemática, além de documentar e compreender a diversidade biológica, deve de reconstruir a história natural dos organismos. Princípio da classificação zoológica. Classificações naturais são aquelas que refletem a história evolutiva, reúnem os organismos por ancestralidade comum, e aí a gente fala em filogenia. Princípios da classificação zoológica. Árvore filogenética. É um diagrama ramificado que mostra as relações entre táxons de acordo com sua origem a partir de ancestrais comuns. Uma filogenia mostra com qual outra espécie ou grupo de espécies uma determinada espécie ou grupo de espécies compartilha um ancestral comum mais recente. Podemos representar isso através de um gráfico chamado cladograma, árvore filogenética construída a partir da análise cladística. Sobre os princípios da classificação zoológica. Para falar sobre isso, vamos lembrar o que significa árvore filogenética. Árvore filogenética nada mais é do que o que a gente conhece como cladograma. Cladograma
O cladograma, como vocês podem ver, é uma árvore filogenética construída a partir da análise cladística. Essa sistemática filogenética ela foi proposta por Henning em 1950 através de uma teoria que ficou conhecida como teoria da filogenética sistemática. Seu objetivo principal era desenvolver a classificação organismal baseada na inferência correta da cladogênese, publicado em Avisa em 2004. Tinha o objetivo de oferecer um método claro, testável e objetivo. Então, no cladogramas, como vocês podem reparar, aqui na base nós temos o que a gente chama de raiz. Essa raiz ela se ramifica em 2 ramos. Cada novidade evolutiva a gente chama de nó, é um ancestral inferior. E o que descende dele nós vamos chamar de linhagens. Quem está na ponta dos ramos, a gente chama de terminal, tá certo? Então, aqui as propriedades do cladograma. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, a questão do padrão dicotômico de quebra. Então, você tem ali, olha, nenhum significado de ordenação. Então, você veja que eu comecei com ancestral, aqui, ó, e teve uma novidade evolutiva, gerou esse ramo e esse outro ramo. Nova novidade. E assim a gente não tem um padrão de quebra. Aqui eu tenho, se vocês perceberem, na base eu tenho o surgimento dos vertebrados, né? Então eu tinha um ancestral comum, surge então os primeiros vertebrados, uma novidade evolutiva. Entre os amniota eu vou ter de um lado os mamíferos e de outro lado eu tenho aqueles que são os reptílios. Há uma novidade evolutiva aqui formando os testudines. Nós vamos ter agora, entre os vertebrados atuais, nós vamos ter os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, ok? Em amarelo, essa parte que vocês percebem aqui em amarelo, são os monofiléticos. A parte em azul, reptília, diapsida, arqueossaura, entre eles os crocodilianos, lepidossauro e testudinas, são os parafiléticos. E o grupo em vermelho, e aí você tem os mamíferos, até aves, a gente tem o grupo polifilético. Os grupos naturais, monofiléticos, ancestral e todos os descendentes. Parafiléticos e polifiléticos não inclui todos os descendentes. Princípio da classificação zoológica. A classificação natural é aquela que refletem a história evolutiva. Reúnem os organismos por ancestralidade comum. Então, aí a gente vai falar em filogenia. Em que se baseia a classificação natural? Ela se baseia em grupos monofiléticos. Conceito básico de filogenia. Monofiléticos, agrupamento natural de táxons. Inclui um ancestral e todos os seus descendentes. Conceito básico de filogenia, parafiléticos e polifiléticos. É um agrupamento artificial de táxons. Inclui um ancestral e parte dos seus descendentes. Sistemática filogenética. Classificações baseadas em similaridades não refletem necessariamente a filogenia. Semelhanças simplesmente não devem ser usadas como evidência da proximidade filogenética. A isso nós chamamos de novidade evolutiva. Tipos de semelhanças. Para começar, homologia. A homologia é a correspondência tipológica, ou seja, é ancestral primitivo comum. Estruturas homólogas são aquelas que podem ter função diferente, mas descendem de um mesmo ancestral.